Fala pessoal, tudo bem? Hoje o tema do vídeo é como confiar em Deus, como acreditar nele, como confiar nele verdadeiramente, beleza? A pergunta que eu faço é: você confia nele? Você confia em Deus? Você acredita nele? Confiar em Deus não é só acreditar que ele possa dar coisas terrenas, como disse, dinheiro, carro, emprego, como eu disse num outro vídeo. Você confiar que ele pode te ajudar a enfrentar os seus piores problemas, os seus piores momentos. Você nunca estará só quando for passar algum tipo de problema. É você entender que você nunca estará sozinho. Quando você confia em Deus, você entende que precisa dele para tomar suas decisões, pois você entende que ele sabe de todas as coisas e sabe todos os nossos passos sem nem ter pensado neles ainda. Deus é o criador de nossas histórias, Deus é o criador de nossas vidas, então ele já trilhou o caminho perfeito para você. Ele já decidiu que vai ser minha vida. Cara, Deus, ele só quer o melhor para sua vida. Ele não vai desejar o caminho chato, um caminho sem graça. Não, ele desejou o caminho, ele desenhou, ele escreveu o caminho perfeito para você, o caminho de felicidade, o caminho de paz. Você pode sim escolher trilhar a sua vida, pode, mas vão ter problemas, vão ter aflições. E ele pode sim te ajudar a enfrentar esses problemas, mas para evitar todo esse trabalho, todo esse esforço, ele já trilhou uma história para você, uma história não simples, mas uma história boa, uma história perfeita, uma história de felicidade e que ele está nela. E ele literalmente fala para que a gente possa confiar nele. Ele é o dono de todas as coisas, ele é perfeito para fazer todas as coisas das melhores formas que Deus faz. Ele não pede só para que a gente confie nele, para atravessar uma rua, passar numa prova, para falar com tal pessoa, não. Ele pede para que a gente confie nele de tal forma que a gente atravesse a rua em movimentos com o carro passando e de olhos fechados. São, são níveis de confiança em Deus que nem mesmo a gente pode entender. Tem pessoas que confiam em Deus que a gente olha e fica, caraca, você confia em alguém que você não nem vê? Sim, essa é a doideira do Evangelho, é você confiar em Deus e ter a certeza que Ele vai te ajudar, porque Ele está presente, Deus existe, Deus está vivo, Jesus está vivo. Então a gente tem a certeza de que Ele vai nos ajudar. E como que a gente não confia nesse Deus que está com a gente, que escreveu a nossa história, que nos criou, que está sempre com a gente? E na Bíblia está escrito que devemos confiar em Deus. Vamos ver. Em Jó 13:15 fala: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Em Isaías 12:2, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Em Isaías fala que Deus é tudo, é a salvação, Ele não vai temer, o Senhor é a força, é o cântico, é o fôlego de vida dele. Deus é tudo o que ele precisa. Em Isaías está falando 12:2, é tudo que ele precisa, é tudo que ele anseia, tudo que ele quer, é tudo que ele quer diante de todas as dificuldades, diante de todos os momentos da vida dele. E em 2 Samuel 22:31 fala: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus pede para que a gente chame as pessoas, para que Ele cuide das pessoas, não para que a gente cuide dele, das pessoas, e sim Deus. Deus pede para que a gente fale dele para as pessoas, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa tirar todas as mágoas, tirar todas as tristezas, não a gente, e sim Ele. Então Ele fala que Ele é o Deus cujo caminho é perfeito. Como eu falei lá no começo, ele tem uma história traçada, uma história feita pra gente, e o caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Coisas do passado que estavam na Bíblia estão acontecendo hoje em dia, e ele é o escudo para que todos nele se refugiam. Ele fala: chame as pessoas que estão tristes, que estão amarguradas, que estão mal, para que eu possa cuidar, para que eu possa proteger essas pessoas, para que eu possa estar nela nos momentos difíceis e tirar elas desses momentos difíceis e colocar no caminho perfeito. E nesses três textos falam que mesmo que tudo esteja dando errado, eu confio que Deus está cuidando. Eu confio que esse momento que aparentemente está dando errado, lá na frente vai ter um sentido para ele ter dado errado, entre aspas, né? Se deu errado foi por um propósito. Deus não vai querer que a gente fracasse. Não, pelo contrário. Deus quer sempre que a gente vença, que a gente ganhe. E se algo está dando errado na sua vida agora, não significa que Deus te abandonou. Deus nunca abandona a gente abandona Deus. Deus nunca nos deixou. Deus nunca deixa a gente para trás.
e sim a gente esquece. Se você está passando por algum momento difícil, não significa que ele te abandonou, e sim que ele está te colocando em um momento, em uma situação para que você possa se fortalecer, para que você possa ter sabedoria, caso algum momento aconteça essa situação de novo, você tem sabedoria para lidar com a situação. Você atravessou a rua de olhos fechados, aí sofreu algum acidente, caiu, você vai perceber, tem que atravessar a rua de olhos abertos. É óbvio isso, mas como é só um exemplo, você não vai atravessar a rua de olho fechado de jeito nenhum. Mas ele coloca situações que a gente possa parar para pensar e analisar. Eu posso resolver sozinho, ou eu posso resolver isso sozinho, ou chamar a Deus. Vai ser mais fácil eu sozinho ou Deus, ou com Deus. E em relação à confiança, ele fala para fazermos as obras dele que teremos sucesso, para fazermos o que ele pediu, não o que queremos. Que deveria ser que a partir do momento que aceitamos Jesus em nossas vidas, e ele fala para fazermos as obras dele, que a gente vai ter sucesso. Que a partir de um ponto que a gente aceita Jesus em nossas vidas, todos os nossos desejos e vontades deveriam ser dele. E não é que os desejos e vontades dele são ruins, não. Ele fala, é bom, perfeito e agradável. O caminho que ele trilhou pra gente é bom, perfeito e agradável. Então não é que nossas vontades vão ser chatas, vão ser sem graça, não. Vão ser boas, perfeitas e agradáveis. Não vão ter nenhuma outra situação ruim. Eu escolhi aceitar Jesus, vai acontecer, vai tudo piorar. Não, aceitou Jesus, tudo vai melhorar, porque você vai ter Deus para te ajudar nas suas situações difíceis. E cuide das coisas de Deus, que o próprio Deus vivo cuidará das nossas coisas. Não é mais ninguém que vai cuidar, é o próprio Deus vivo que cuidará. Você vai comprar alguma coisa, coloque Deus. Você vai fazer tal coisa, coloque Deus. Vai falar tal coisa, coloque Deus. Vai escrever tal coisa, vai produzir tal coisa, vai fazer tal coisa, coloque Deus. Busque a Deus e Ele vai cuidar. O próprio Deus vai cuidar das nossas coisas. A gente busca Ele, Ele cuida das nossas coisas. Não como troca, mas sim como um prazer. Ele ama cuidar da gente, Ele ama cuidar das nossas coisas. E Ele pede para cuidarmos das coisas dEle, porque Ele já está cuidando da gente. Ele só fala, filho, cuida dessa coisa para mim, que eu já estou cuidando disso para você. Cuida dessa parte pra mim, que eu já estou cuidando disso pra você. Ele poderia escolher qualquer outra pessoa, alguém mais capacitado, ele poderia escolher qualquer pessoa. Ele usou uma pedra, ele usou um jumento para falar para multidões, e esses multidões aceitaram a Jesus. Então ele pode sim usar uma garrafa e falar, aceita Jesus, essa garrafa consegue fazer pessoas aceitarem Jesus. Mas não, ele prefere escolher a gente como filho e falar, filho, cuida dessa coisa pra mim, que eu já estou cuidando de tudo pra você. Você não está vendo problemas porque eu estou cuidando. Tem situações que não aconteceram porque Deus cuidou. Tem situações ruins que não aconteceram porque Deus cuidou. Tem situações que não deveriam estar presentes na nossa vida. Por quê? Porque Deus cuidou. Se você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Não é que Ele vai te abandonar. Não é que nem um chefe que você faz um trabalho, manda um relatório, manda não sei o que lá, e ele não manda nenhum agradecimento. Fala que tá errado, tal vírgula não tá no lugar certo, tal ponto não tá no lugar certo. Não, ele vai ver, mesmo que você não tenha feito certo, ele não vai te julgar. Ele vai falar, filho, você errou em tal parte. É assim que se conserta, é assim que você vai lá, volta e conserta. Ele não vai apontar o dedo e falar, você tá errado, não sei o que. Não, ele vai falar, olha filho, você errou nessa parte, conserta essa parte, você acertou nessa parte, parabéns. Então, cuidar das coisas de Deus e Ele cuida das nossas coisas. Confiar em Deus não é falar que confia em Deus e mete a mão para fazer. Isso não faz sentido. Se tu confia em Deus e Deus falou que vai te dar tal coisa, Deus falou que vai te dar um carro. Você não precisa ir lá e, trabalhar dobrado, fazer hora extra, trabalhar, arrumar outro emprego. Não. Deus disse que vai te dar um carro. E se Deus disse que vai te dar um carro, Ele vai te dar um carro. Mas eu não sei se eu tenho condições de sustentar esse carro. Se Deus disse que vai te dar um carro, Ele vai te dar sustento para cuidar desse carro. Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar sustento para cuidar dessa casa. Não é que você vai trabalhar o dobro, vai ter mais trabalho. Não, é Deus que está cuidando. Então, se Ele está cuidando, você pode ficar tranquilo, pode ficar sem se preocupar, porque é Ele que está cuidando. Então, relaxa. Relaxa e confia, porque é Deus. O Deus vivo, o Deus que é capaz de criar planetas, criar vidas, Ele está cuidando de você. E em Salmos 144:4, versículo 4, diz, o homem não passa de uma brisa, a sua vida apenas uma sombra que logo desaparece. Então somos tão insignificantes que logo vamos desaparecer. E ele ainda assim prefere confiar na gente do que numa garrafa, por exemplo. Que ele pode usar assim, uma garrafa de plástico dura anos. Então ele pode sim usar uma garrafa, usar uma pedra, usar outra pessoa, mas ele prefere escolher a gente
Ele nos escolheu para falarmos dele, para confiarmos nele. Se somos filhos de Deus, se você aceitou a Deus, se você aceitou a Jesus, por que a gente se preocupa com o dia de amanhã? Por que a gente se preocupa se vamos ter o que comer, se vamos ter o que vestir? Deus é o nosso Pai. Deus, ele é criador de todas as coisas. Ele faz todas as coisas acontecerem. Ele é nosso Pai. Ele é capaz de fazer tudo acontecer, tudo de ruim virar bom, tudo de bom melhorar. Ele é capaz de fazer tudo isso. Então, por que não confiamos nele naturalmente? Não por tal situação, mas assim, veio uma conta, não tenho condição de pagar. Deus vai dar suprimentos. Ele vai mandar alguma coisa, ou simplesmente a conta vai ser paga, porque Deus é o dono do ouro, da prata, Deus é o dono de tudo. Então, como é que a gente não confia num Deus que é capaz de tudo? Não faz sentido. Então, Deus não se preocupe, porque se você aceitou a Ele, Deus está cuidando. Por mais que não pareça, ele fique em silêncio, Ele está trabalhando. Deus não para de trabalhar para que a gente tenha a vida perfeita que Ele escreveu, a vida perfeita que Ele trilhou. Deus pediu para que Moisés para que naquela época fosse como se fosse o presidente da nação, se fosse como nosso presidente. Deus pediu para Moisés ir ao presidente e pedir para liberta o meu povo, solta o meu povo. E em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 12 e 14 diz: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Mais ou menos isso. E disse Deus a Moisés: eu sou. Moisés foi e mostrou o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, que falou que Moisés não estava sozinho. Ele estava acompanhado de um Deus forte, de um Deus poderoso. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Ele, em Êxodo 3, 12 e 14 diz: o eu sou. Eu sou significa o quê? Deus. Deus, em primeira pessoa, falando para Moisés. Falando para Moisés não, falando para os filhos: eu sou. Quem é você? Eu sou o Deus. Ele fala isso em primeira pessoa, não em terceira, segunda pessoa. Ele pede para Moisés falar, não. Ele vem e fala: eu sou Deus, pode confiar em mim. Ele está comigo, ele é enviado, ele é meu filho. Deus quer que você confie somente e verdadeiramente nele. Não nos seus amigos, sua família, somente nele. Porque tudo que está aqui na terra é falho, gente. Nada aqui nessa terra é perfeito. Tudo que você acha que é bom demais, isso é falho. Nada aqui é perfeito, somente Deus é perfeito. Então não confie em pessoas, não confie em família, confie em Deus. Confie somente em Deus. Claro, confie na sua família, confie nos seus amigos, mas não se espante caso algum dia te decepcione. Porque lembra, somos humanos, somos falhos, cometemos erros. Então confie no seu maior segredo, confie nele. Coloque suas maiores dores nele, que ele sim sabe resolver. E em Jeremias 17:7 fala: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então ele fala: bendito é o homem é feliz, o homem vive bem, o homem vive em paz, que a confiança está em Deus. Bendito é o homem que deposita sua confiança em Deus, que acredita em Deus, que prefere confiar em Deus do que confiar em pessoas, prefere confiar em Deus do que confiar em amigos. Então, aqui fala: bendito é um homem que a confiança está no Senhor. Porque se está no Senhor, está guardado, está no secreto, ele não vai falar para ninguém. E tudo muda quando passamos a confiar em Deus. Todas as situações, você acha que não vai vencer tal situação, você confia em Deus, você colocou tal situação em Deus, você vai vencer a situação. Mas se você colocar com seus próprios braços, com suas próprias forças, você vai falhar e não é culpa de Deus. Você não colocou, você não confiou nele. Você quis agir sozinho, você quis agir sem ele. E sem ele não somos nada. E para fechar, Deus não coloca a mão quando a gente coloca a mão. Deus respeita nossos passos, respeita nosso tempo. Então se você tem algum projeto, tem algum plano e colocou nas mãos dele e você está fazendo, ele para. Não é porque Deus não quer me acompanhar, Deus me abandonou. Não, Deus quer agir. Então se vem alguma coisa interferindo a ele, ele para. Porque ele não vai competir. Ele vai deixar você agindo sozinho. Não é porque você escolheu. Se ele falou, eu vou fazer isso, e você faz, ele vai deixar você agir. Mas vai dar errado, porque ele falou que vai fazer. Entende? Se ele falou que vai fazer, você espera e confia.
Então é isso, a confiança é a base de tudo, é uma ferramenta fundamental para você viver bem, para você viver em paz, porque lembrando que ele já trilhou nessa história, ele já escreveu tudo que vamos passar, todas as coisas boas, ruins, que vamos gostar, que não vamos gostar, ele já escreveu tudo e ele sabe de todas as coisas, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, entendeu? Confie em Deus, acredite nele que ele pode fazer qualquer coisa e é isso.